Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje faremos Nikuman, os famosos pãezinhos cozidos a vapor e recheados com carne de porco. Aparece muito em doramas, animes e afins, e você vai conseguir fazer igualzinho na sua casa, pois a receita é bem fácil. Só pelos ingredientes já dá pra ver que é uma receita fácil, vão pouquíssimos itens. 200 gramas de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de óleo, qualquer óleo vegetal. Fermento, precisamos usar dois tipos: o fermento biológico instantâneo, que é o fermento para pão, e o fermento químico, que é o fermento para bolo, uma colher de chá de cada. Esse é um dos segredinhos desse pão. Você acrescentando o fermento de bolo, além do fermento biológico, deixa a massa bem mais macia e não fica aquela massa borrachuda. Quando você cozinha pães a vapor, tem que tomar um certo cuidado com essa parte. Então o papel do fermento químico é esse: deixar a massa mais macia e não borrachuda. 20 gramas de açúcar refinado e entre 100 a 120 ml de água. Isso vai variar um pouco, você vai adicionando e vendo como a massa está. Essa é uma massa que precisa ser bem sovada, então eu costumo fazer na máquina de pão, que além de sovar já vai deixar a massa crescendo. Aqui está o tempo bem frio, então é difícil para crescer a massa. Mas, caso você não tenha a máquina de pão, você pode fazer na mão, sovando por aproximadamente 10 minutos. O modo de preparo vai ser basicamente o mesmo. Você coloca todos os ingredientes. Aqui eu coloquei o óleo, o sal, o açúcar. Vou colocar a água. Não coloco toda, coloco cerca de 100 ml. Se eu ver que precisa de mais, eu acrescento depois. A farinha de trigo. Agora, se você for sovar a mão, você faz o contrário. Coloca todos os ingredientes e a água por último aos poucos. Os fermentos. Sempre coloco o fermento assim separado do sal para não interferir no crescimento. Na minha máquina, o ciclo que é para só bater e amassar é o 11. Vai levar 1 hora para fazer todo o processo, a sova da massa e o crescimento. Aí, tanto aqui na máquina quanto na sova manual, você tem que ficar de olho no ponto. Na máquina também, se você ver que a massa está muito seca, vai precisar acrescentar mais um pouquinho de água. Aqui com 100 ml de água a massa já ficou bonita, então eu não vou acrescentar mais. Vou deixar a máquina fazendo aqui o seu trabalho. E enquanto isso, preparamos o recheio. Olha como a massa ficou lisinha. Para o recheio, precisaremos de carne moída de porco, 300 gramas. 2 folhas grandes de repolho, pode ser a selga também, se você preferir. Cebolinha, muita cebolinha, que cebolinha fica maravilhosa nessa receita. 1 colher de chá de sal. 2 dentes de alho grande, a mesma quantidade de alho você coloca de gengibre. 1 colher de sopa de fécula de batata ou amido de milho, tanto faz. Mel dá aquele saborzinho de Nikuman que você come nos lugares especializados. Ao invés de açúcar, esses lugares costumam colocar o mel. Shoyu, 1 colher de sopa de shoyu. O mel vamos usar bem pouco, só meia colher de chá. Óleo de gergelim. Óleo de gergelim também é um ingrediente que dá aquele sabor característico do Nikuman. Mas se não tiver, você pode colocar o óleo vegetal que vai ficar gostoso também. Podem haver variações de recheios acrescentando cogumelo shiitake, takenoko, que é o broto de bambu, nirá, que é a cebolinha achatada japonesa, negi, que é aquela cebolona grossa japonesa. Enfim, o recheio é bem democrático, a base é aqui, a carne moída de porco. Eu vou usar esse mini processador para moer o alho e o repolho e o gengibre. Você pode picar na faca também, mas aí procure picar bem pequenininho, para que o repolho não fique tão aparente no Nikuman. Só de você moer o alho com gengibre, já tem um aroma bem gostoso. Vou despejar aqui o repolho com alho e gengibre em um recipiente. Já vou acrescentar a nossa carne. Bastante cebolinha. 1 colher de sopa bem cheia de cataccuri com a fécula de batata.
1 colher de sopa de shoyu, 1 colher de chá de sal. A quantidade de sal aí você coloca de acordo com a sua preferência. 1 colher de chá de óleo de gergelim. Ele tem um sabor bem forte, então não precisa colocar muito. Não quer colocar mel? Coloca açúcar. Peguei uma luvinha descartável e vou misturar bem todos os ingredientes. Prontinho, nosso recheio está pronto, está com um cheiro incrível. A mistura de óleo de gergelim, alho e gengibre, fenomenal. Tem o aroma da culinária oriental, japonesa, chinesa, muito bom. Deixamos na geladeira até a nossa massa ficar pronta. Passado o tempo, aqui está a nossa massa, ela já cresceu. Vou despejá-la aqui na bancada para poder trabalhar. Aí, se precisar, você pega um pouco de farinha. Essa massa eu vou dividir em 6 porções. Você pode fazer nikumãs maiores, nikumãs menores. Então, primeiramente, eu divido ela ao meio. E depois cada pedaço em 3 partes. Aí, cada massinha eu vou abrir em círculos. Tenta deixar sempre o centro um pouquinho mais grosso, porque como as beiradas nós vamos juntar tudo em cima, ela fica mais grossa naturalmente. Aí acaba ficando muito mais grosso do que o centro. Então você vai abrindo assim. Olha, o centrinho dela tá mais gordinho. Aí o recheio eu já divido em 6 partes aqui dentro da própria tigela. Seis porções. Coloco aqui no centro da massa. Agora a parte principal do nikumã, que é fechar. Faço primeiro uma dobra. Aí coloco o dedo aqui e vou fazendo dobras. Fazendo dobras e puxando. Aí no final dá uma torcidinha. Um jeito mais fácil de fechar é só juntando assim as pontas e franzindo. Olha, fica até bonitinho. Cortei aqui algumas folhas de papel manteiga para poder colocar os nossos nikumãs. Como eles vão cozinhar no vapor, não dá para colocar em contato direto com a grade de cozimento. Peguei uma wok e eu vou utilizar esse utensílio para cozinhar a vapor. Você pode usar qualquer tipo de panela a vapor de sua preferência, até mesmo as elétricas. E outra dica é, se você usar esse tipo de panela, não aquelas de bambu, é colocar um pano de prato na tampa, porque o vapor que sobe junta água e acaba caindo nos pães e não ficam gostosos. Quando assa naquele cesto de bambu, que ele é próprio para fazer esses pãezinhos, ele não junta água na tampa. Mas, como eu não tenho, eu vou fazer aqui. E também já dou essa dica para quem não tiver aquele cesto, que também não é tão comum, né? Ter aquele cesto de bambu em casa. Bom, assim que a água ferveu, já podemos colocar os nossos pãezinhos. Aqui cabem 4 por vez. Vou tampar e deixo cozinhar por 15 minutos. Passados 15 minutos, vamos ver como estão os nossos pãezinhos.
Tcharam! Amores, aqui está o nosso Nikuman. Eu vou partir um para mostrar como ele fica por dentro. Tá super fofinho. Olha, a textura da massa tá igualzinho os que vendem por aí. Vou partir aqui. Olha isso. Olha esse recheio. Recheio molhadinho. Tá bem mais recheado do que os Nikumans que vendem, porque eu coloquei bastante carne. Quanto mais carne, né? Mais gostoso. Amores, acabei de experimentar e, nossa, o sabor está idêntico aos Nikumans que eu comia nos matsuris, que são as festas de verão japonesas, nas barraquinhas de rua. Porque vocês sabem, os melhores Nikumans não são esses de mercado, de loja de conveniência. Esses são bem industrializados. Os melhores são os das barraquinhas. E esse aqui eu posso afirmar pra vocês que está igual dessas barraquinhas. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. O famoso Nikuman, o pãozinho chinês, adaptado no Japão, vendido também na Coreia. Enfim, é um pãozinho asiático. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até os próximos vídeos.